Muito obrigado, Senhor, porque é uma bênção, Senhor, estarmos aqui com os nossos irmãos, aprendendo, Senhor, porque aquele que ensina também aprende. Então, Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Eu te peço, Pai, que cada um dos teus filhos, estes missionários, estes homens e mulheres de Deus, sejam poderosamente usados pelo Senhor para a glória de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem um microfone aí aberto. Estou ouvindo aí um microfone. Pastor Alessandro, bem-vindo, pastor. Graça e paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, oficialmente nós estamos começando esta aula. Eu já vou imediatamente compartilhar a tela. Esta aula está sendo gravada para que, posteriormente, vocês possam assistir, podem ver quantas vezes quiserem, e que seja uma bênção para a glória, honra e louvor do Senhor. Então, a partir de agora, estou compartilhando a tela, e aqui está. Isso aí é uma obra de arte do pastor Douglas. Isso aí é obra do pastor Douglas. Aí está a matéria, Vida Missionária, e nós vamos dar início. Muito bem, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender, há uma importância do preparo do missionário. Ninguém é mandado para o campo missionário, ninguém é mandado para ir a um lugar pelo Senhor sem antes estar preparado. O Senhor Jesus ele foi muito responsável quando ele enviou seus discípulos, porque antes de enviar, ele os preparou. E durante o ministério de Jesus, a gente vê que ele envia os 70 no meio do ministério de Jesus. Mas quando Jesus enviou aqueles 70 homens já estavam sendo preparados por Jesus. Jesus não tinha só os 12 discípulos. A prova é que a Bíblia fala de 70 também. Então, aqueles homens foram preparados, eu diria homens e mulheres. Nós temos que entender que não há gênero para Deus. Deus não está preocupado com gênero. Então, eu incluo as mulheres, que são grandes missionárias, são grandes proclamadoras do Evangelho. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que foram as mulheres que anunciaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante o preparo do missionário. Dentro deste preparo, obviamente, está o preparo espiritual. Agora, de que consta o preparo espiritual? Bem, nós sabemos basicamente que um obreiro, um crente do Senhor Jesus, ele tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ele tem que orar, ele tem que buscar a Deus, ele tem que ter o exercício dos dons espirituais, ele tem que estar em comunhão, enfim, espiritualmente, ele tem que estar preparado, porque campo missionário, obra de Deus, meus irmãos, vocês sabem perfeitamente, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Há muitas lutas espirituais. Eu mesmo, meu primeiro campo missionário foi um lugar de muita batalha espiritual. E, sinceramente, irmãos, se eu não estivesse preparado antes, eu sucumbiria, sinceramente. Eu iria sucumbir, eu iria talvez até perecer, porque as lutas são muito grandes. Então, para ser um missionário, é necessário o preparo espiritual. Outro tipo de preparo, o preparo teológico. Por quê, irmãos? Nós precisamos saber defender a nossa fé. Temos que saber com exatidão o que nós estamos pregando. Nós não estamos soltando palavras ao vento. Nós não vamos pregar uma religião. O mundo está cheio de religião. Nós vamos pregar o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que salva, que liberta o homem do pecado, do poder do pecado, não é verdade? Então, nós precisamos ter conteúdo teológico, precisamos entender as doutrinas básicas. Eu conheço, e eu já fiz essa pergunta
em várias ocasiões, em vários lugares, eu aprendi isso com um pastor, que é muito meu amigo, missionário também, e eu costumo, já perguntei, uma perguntinha básica, para pastores, que inclusive eu já fiz diversas ocasiões. Quantas vezes vocês já leram a Bíblia toda? E eu já vi num congresso apenas 2 mãos se levantarem. Aí vem a pergunta: o que é que se está ensinando às pessoas? O que os pastores, o que os pregadores estão ensinando? Nós não somos papagaios que vamos estar repetindo mensagens pré-fabricadas. Nós precisamos conhecer a palavra profundamente, de maneira tal que possamos dar a razão da nossa fé. Muitos não sabem nem dizer por que estão pregando, muitos sequer sabem dizer, bem, quando conta a sua experiência de conversão, diz assim: olha, eu nasci num lar evangélico. Olha, me perdoe, mas esta pessoa não está me dizendo nada. O que importa é, exemplo, eu nasci de novo. O Senhor Jesus me salvou. Isso aí é o básico, né? Mas quando a gente fala do preparo teológico, é o conhecimento das doutrinas básicas da Bíblia. Mas eu falo de um conhecimento embasado. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem as 10 falar, melhor dizendo, das 10 doutrinas básicas da Bíblia, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, o homem, o pecado, a salvação, a santificação, a comunhão dos crentes na igreja e a vinda de Jesus. É o básico, irmãos, é o básico. Mas, no caso de um missionário, ele precisa de bastante conhecimento. E, para isto, ele deve estar bem preparado. O preparo cultural também, meus irmãos, é outra coisa deveras importante. Por quê? Quando o missionário ele sai da sua cultura e ele vai para outra cultura, as coisas mudam radicalmente. Aqui, por exemplo, nós temos irmãos do Rio de Janeiro, temos o pastor Douglas, que é de um estado bem longínquo, Maranhão, temos a nossa irmã daí de Minas Gerais, de Dores do Turvo, e alguns de nós aqui somos nascidos no Rio de Janeiro. Então, observem, são culturas diferentes. E quando nós vamos, se eu, por exemplo, eu for para o Maranhão, muitas práticas culturais minhas, elas terão que mudar para que eu consiga alcançar aquelas pessoas para Jesus. Então, dentro desse preparo cultural, nós precisamos aprender a ter uma noção de antropologia. A antropologia é uma palavra de origem grega, anthropos mais logos, que é o estudo científico da humanidade, que tem como objeto de estudo o comportamento humano, a biologia humana e a evolução. No caso, não estou falando da teoria da evolução, ok? Bem como a análise das culturas, das sociedades e da linguística, que é um assunto que a gente vai falar talvez mais lá na frente, e vamos ter uma matéria específica, tanto no presente quanto no passado. Por exemplo, se eu vou para Dores do Turvo, e se eu quiser conhecer melhor a cidade e o povo, o que eu devo fazer? Eu devo procurar conhecer como a cidade surgiu, quem fundou a cidade, por que as pessoas dali têm certos hábitos que são diferentes dos meus, mas isso para elas é comum e eu deverei respeitar. Então, a antropologia nos ajuda neste sentido. Outro estudo importante é a sociologia. O que é a sociologia? É a ciência social que estuda a sociedade e os fenômenos sociais que nela ocorrem, como as relações sociais, a interação social e a cultura da vida cotidiana. Exemplo, ontem
aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas, talvez uma grande parte das pessoas, estavam pulando, torcendo pelo futebol, pelo jogo de futebol que foi realizado ontem. Então, isso faz parte da sociedade, é uma coisa inerente à cultura, não só do carioca, mas do brasileiro em geral. Continuando, a sociologia baseia-se em dados de várias fontes, como estatísticas, linguística, história, demografia, etnografia e sociografia. Com relação a estes nomes, não se preocupem. No caso de dúvida, procurem no dicionário, procurem na Wikipédia, que vocês acharão fontes assim preciosíssimas de estudo e esclarecimento. Outra coisa, curso de primeiros socorros. Um missionário, ele tem que saber, pelo menos, como tirar um espinho do pé. Por quê? Em alguns lugares, meus irmãos, nós não vamos encontrar UPA, PAN, hospital, pronto-socorro, coisas desse tipo. Eu conversava outro dia com um missionário da Mongólia, que esteve aqui conosco, e ele nos contava que tem lugares lá que o hospital está a mais de 3 horas de distância, e, em alguns casos, a mais de 24 horas de carro. Então, imaginem, eu chego num lugar longínquo, eu tenho que ter uma noção. Não que eu tenha que cursar medicina para ser missionário, mas é importante eu ter a noção de primeiros socorros, como fazer um curativo, às vezes uma criança que cai, arranha o braço, como eu devo tratar para que aquela ferida não se inflame, e coisas desse tipo. Então, primeiros socorros. Outra coisa, no caso do missionário transcultural ou transnacional, ou seja, ele sai do seu país, da sua cultura, e vai para outro país onde há outra cultura. O que ele tem que fazer? Começar a estudar o idioma do país antes de chegar lá. No meu caso, eu fui missionário no Peru e no Chile, 2 países que a língua oficial é o espanhol. O Senhor me abençoou, meus irmãos, porque eu antes nem pensava em ir para o campo missionário, eu estudei espanhol e fui professor. Então, eu tinha um conhecimento básico do idioma. Então, quando eu fui para o Peru, eu não tive tantas dificuldades. Tive dificuldades, sim, com as expressões idiomáticas, com as gírias, que eu não conhecia, eu tive que aprender. Mas, no caso do missionário, é importante ele começar a estudar o idioma antes de chegar naquele país. Outra coisa, dentro dos conhecimentos culturais, da cultura, estudar geografia, costume, história, religião, os mais diversos aspectos da vida do povo. Eu me lembro, quando eu fui para o Peru, para conhecer, eu fiquei uma semana lá, e isto foi em 1999. Na casa onde eu fiquei hospedado, eu achei 2 livros muito bons, que me ajudaram muito. Era exatamente um livro sobre a história da cidade, onde eu ia ficar baseado, e também a Constituição da República do Peru. Então, eu devorei estes 2 livros, porque eu precisava conhecer. Então, é muito importante para o missionário transcultural estes conhecimentos e outros que talvez sejam bem específicos e eu os considero importantes. Então, geografia, costume, história, religião, os mais diversos aspectos da vida do povo. Quanto mais você conhecer aquele povo, melhor. Mais fácil você chega ao coração deles. Preparo financeiro. Vamos para o campo missionário? Aleluia, glória a Deus. Temos o conhecimento da palavra,
sabemos primeiros socorros, temos conhecimento teológico, sabemos a cultura, etc., mas o preparo financeiro é um aspecto importantíssimo para o missionário. Porque, olha o que acontece. É exigida hoje em dia, em quase todos os países do mundo, uma quantia garantida mensalmente pela missão ou pela igreja. Deve-se saber o custo de vida numa base média do país onde pretende trabalhar. Então, é bom a pessoa fazer um estudo. Por exemplo, quando eu fui para o Peru, eu fiz essa viagem precursora de uma semana, eu procurei conhecer tudo sobre o custo de vida do país, como era a economia do país, quanto custava o aluguel de uma casa, quanto valia uma cesta básica, para que com esse conhecimento eu pudesse alugar a casa, eu pudesse me abastecer de alimentos, eu pudesse pagar as minhas contas. Então, eu lembro do meu primeiro salário. O meu primeiro salário como missionário foi uma piada, de verdade, porque eu lembro-me bem que no dia que eu saí do Brasil para o Peru, começou uma crise financeira mundial, a nossa moeda, o real, foi terrivelmente desvalorizada, a moeda, e eu já cheguei com, digamos, o dinheiro defasado, e eu tive que me virar. Então, é muito importante isso, preparo financeiro. No campo, o missionário enfrenta muitos problemas, como, por exemplo, costumes diferentes, língua, cultura, estresse, depressão, desânimo, além da saudade da família ou país, entre outros fatores. Sem o devido preparo, meus irmãos, tudo isso será insuportável. Quando um missionário sai, seja para outra cultura, aqui dentro do Brasil, ou uma cultura transcultural, algo transcultural, saiba que haverá muitas pressões. É um costume diferente. Por exemplo, eu lembro no Peru, eu quis tomar uma Coca-Cola. Quando eu cheguei, era verão. Fui tomar uma Coca-Cola e pedi a Coca-Cola, paguei e tal, me deram uma Coca-Cola quente. Aí eu estranhei aquilo, eu falei, poxa, Coca-Cola quente? Aí o rapaz que me vendeu falou, você quer Coca-Cola fria? Quero. Aí, tipo assim, eu tinha que pagar como que 50 centavos a mais por uma Coca-Cola fria. Bem, no Brasil isso não acontece. Primeiro, porque não nos servem Coca-Cola fria. Segundo, você não vai pagar 50 centavos a mais por uma Coca-Cola fria. Era um costume diferente. A língua, já abordamos antes. A cultura, o estresse. Irmãos, uma mudança. Agora imagina, uma mudança, você muda de um bairro para outro. Já é um problema tremendo. Não causa estresse? Causa, sim. Então, imagina você mudar de um país para outro. Olha, não é brincadeira. No caso aqui, a depressão, o desânimo, porque às vezes não está aprendendo direito a língua, ainda não se habituou aos costumes, vem o desânimo, a saudade da família ou do país, entre outros fatores. Então, se a pessoa não for preparada, isto será insuportável. É por isso que no nosso curso nós vamos ter a parte prática também. Nós vamos ter que, de alguma forma ou outra, estar em contato com outras culturas para vermos e como é que nós nos adaptamos a isto. A capacitação visa preparar o candidato para a complexa tarefa de adaptação cultural e comunicação eficaz do evangelho em outra cultura. Porque, irmãos, de verdade, não há coisa melhor do que estarmos bem preparados e estarmos adaptados naquela outra cultura aonde é nos dada a nobre tarefa de ser enviados por Jesus e pregar o evangelho. Quando há um bom preparo, o missionário
além de estar ciente dos possíveis choques, consegue fazer uma contextualização correta para comunicar a palavra de Deus com fidelidade, evitando o sincretismo ou o transporte de sua cultura para o povo em meio ao qual está trabalhando. Observem, queridos irmãos, que quando nós vamos para outra cultura, tem o choque cultural. Nós vamos abordar isto aqui. Nas próximas aulas estaremos falando do choque cultural, que é uma coisa seríssima. Nós precisamos nos contextualizar dentro daquela cultura para comunicar a palavra de Deus com fidelidade. Aí eu marquei aqui, evitando o quê? O sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura. Eu contava hoje aqui em casa que, quando eu fui para o Peru, me aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu era brasileiro, todos sabiam que eu era brasileiro, e naquela mesma época, naquele mesmo ano, uma igreja muito conhecida, por ser sincretista, que no Brasil ela mistura protestantismo, catolicismo, religiões de matrizes africanas, essa igreja chegou lá no Peru, inclusive com outro nome. Lá ela chegou com o nome de Comunidade do Espírito Santo. Vocês sabem perfeitamente de que igreja estou falando. E eram brasileiros. Então, eles chegaram com essa mistura. Inclusive, não falavam o espanhol direito, precisavam de tradutores, eles tinham muitos programas de televisão e tal. Eles levaram uma mistura. Eles não foram pregar o evangelho dentro do contexto cultural do peruano. Eles foram levar um sincretismo religioso. E também, esse outro problema que é perigoso é eu querer levar a minha cultura para outra cultura. Isto, irmãos, muitos missionários fracassam. Imagina que em outras culturas, e ontem eu citava isso, eu conversava com o nosso pastor aqui, nosso querido pastor Daniel, que é o presidente do Centec, e eu comentava ontem no café da manhã que em algumas culturas, por exemplo, eu não posso pedir durante o culto que o irmão abrace o outro irmão. Porque isto não em algumas culturas, isto não é comum. O abraço é quando existe muita confiança, muita intimidade. Então, em outras culturas, essa prática ela não pode ser feita. Inclusive, pode ser uma coisa constrangedora e trazer problemas. Um exemplo de tantos outros. Olha, eu vou dizer para vocês, os brasileiros, em geral, principalmente as mulheres, quando vão comer pão, o que é que elas fazem? Elas tiram o miolo do pão. No Peru, por exemplo, fazer isto é uma falta de educação e de respeito enorme. Eu lembro que uma vez eu tive um problema com 2 missionárias brasileiras que eu as levei para a casa de um diácono e ambas tiraram lá o miolinho do pão. Meu Deus! O que eu ouvi depois não foi fácil. Então, nós não estamos transportando, nós não estamos levando um evangelho de mistura e tampouco estamos transportando a nossa cultura. Nós é que temos que nos adaptar a esta cultura, a esta nova cultura, para onde o Senhor nos enviou. Está provado que quanto melhor o preparo, menor o perigo de retorno prematuro e outras consequências desagradáveis ao campo, à agência missionária, à igreja enviadora e ao próprio missionário. Eu vi muitos casos de missionários que não aguentaram 3 meses no campo. Eu lá no Peru, eu conheci muito, e os missionários que mais retornavam eram brasileiros.
Eu lembro que quando eu cheguei éramos como 15 brasileiros. Em pouco tempo eram 3. 3 brasileiros missionários naquela região. Então, meus irmãos, o preparo, ele evita esse retorno prematuro. É triste, meus irmãos. É triste um missionário que foi enviado, ele saiu da cultura dele. Isso é, envolve muitas coisas, não é? E, de repente, ele retorna porque ele não se adaptou, houve problemas, ele se deprimiu, e etc, etc, etc. Então, o preparo evita este retorno prematuro do campo missionário. Adotar novos costumes é extremamente estressante e gera crise em qualquer pessoa. Isso é verdade, eu passei por isso, começando com a minha Coca-Cola quente. E essa crise, por sua vez, é comparada à mesma que um soldado experimenta quando vai à guerra. Irmãos, pensem nisto. A sensação que o missionário vive de estresse, de pressão emocional e outras coisas é a mesma que um soldado quando vai à guerra. Eu não sei se vocês já estiveram em lugares de guerra. Aliás, quando eu fui para o Peru estava vivendo um período muito difícil de guerras com terroristas. Era uma coisa terrível. Algumas vezes, eu fui atacado. Eu sei o que é isto. Então, em razão, ou seja, eu não sendo soldado ali no campo missionário, eu tinha as mesmas sensações que um soldado quando vai à guerra. Isso passa com qualquer missionário transcultural. Em razão dessa situação estressante, é preciso que ele tenha uma âncora. O que é uma âncora? A âncora, ela firma um navio pesadíssimo. Ela não deixa o navio ser levado pelas ondas. Então, é preciso que o missionário tenha uma âncora, ou seja, ele tem que ter bases fortes, uma boa formação, pois, caso contrário, perderá facilmente o referencial e fracassará. Irmãos, e por que eu falo isto? Estar no campo missionário não é a mesma coisa que nós estarmos na nossa igreja. Por exemplo, aqui é fácil. Precisamos falar com o irmão, falar com um pastor. No campo missionário, muitas vezes, nós estamos ali sozinhos, dependendo única e exclusivamente do Senhor. A principal causa é a falta de preparo. Esse problema faz parte das causas evitáveis e as agências missionárias podem contribuir para diminuir esse índice, investindo num bom preparo de seus candidatos ao campo missionário. E é isto, meus queridos, amados irmãos, que nós do Centec estamos fazendo. O meu desejo, eu já sou um veterano, o meu desejo é preparar futuros missionários e preparar com qualidade, prepará-los psicologicamente, se possível, fisicamente até, porque o meu desejo é que a nova geração de missionários, e eu creio que alguns de vocês vão, digamos, me substituir no campo, é que vocês não vivam o que eu vivi, ou que, pelo menos, estejam preparados para aguentar as pressões, as dificuldades, as adaptações que são inerentes e necessárias para o missionário. As desistências acontecem porque o missionário não aguenta as pressões do campo e aqueles que não foram treinados ficam, evidentemente, em desvantagem. Nós falamos antes que a sensação que um missionário tem no campo é a mesma quando um soldado vai à guerra. Agora, um soldado vai à guerra sem estar preparado? Depois dessa exposição,
vocês poderão também opinar e falar. Mas eu já deixo essa pergunta e quem sabe alguém pode me ajudar aí. Um soldado não preparado, não treinado, ele pode ir para a guerra? No caso de um missionário, se ele não for treinado devidamente, ele vai ficar em desvantagem. Por quê? Aí, de novo, por quê? Entre vários motivos, isso ocorre pela falta de consciência das dificuldades que vai enfrentar. Como praxe, as escolas de missões preparam os candidatos em várias áreas. É por isso que temos uma quantidade de matérias. A gente não vai formar nenhum missionário aqui em 3 lições. Absolutamente. O missionário, ele precisa de muito conhecimento, de muito treinamento, treinamento não só na área espiritual, mas na sua personalidade, no seu temperamento, no seu caráter também. Então, como praxe, as escolas de missões preparam os candidatos em várias áreas. Vejamos. Espiritualmente, como? Investindo no crescimento e relacionamento do aluno por meio da oração, do jejum e da leitura bíblica, por entender que estes quesitos são imprescindíveis na vida do missionário. Olha, eu conheci um missionário que não orava, que não lia a Bíblia. Ele caiu de paraquedas no campo missionário. Não aguentou 5 meses. O investimento no crescimento que as agências missionárias, que as escolas de missões e que nós também pretendemos investir, realmente é na vida espiritual. Tem que ter um preparo espiritual, nós vimos isso no começo. Relacionamento. Aprender a viver em comunidade é fundamental para o desenvolvimento do trabalho missionário bem-sucedido. É importante que o aluno aprenda a viver em comunidade, pois ali ele é confrontado e resolve seus conflitos. Isso é necessário para conhecermos as pessoas que irão para o campo. Se o candidato tem dificuldades em relacionar-se, precisa ser tratado antes de sair, pois no campo pode gerar vários problemas. Eu trabalhei em equipe lá no Chile. Meus irmãos, foi uma das fases mais difíceis que eu tive como missionário. E eram brasileiros. Eu lembro que eu tinha 5 brasileiros que foram mandados por suas igrejas para o campo sem preparo. Meus irmãos, foi muito difícil. De verdade. Pessoas que tinham problemas de relacionamento, pessoas que eram muito temperamentais, pessoas que não conversavam com determinadas pessoas, etc. Foi muito difícil. Outra coisa, psicologicamente, as escolas de missões trabalham o lado psicológico dos candidatos, visando conscientizá-los das dificuldades que enfrentarão e por meio do pastoreio do missionário. Observe que eu destaquei em cor azul. Dá o acompanhamento, essas coisas darão o acompanhamento específico para o missionário ou o candidato a missões, das condições para ele superar os possíveis traumas e outros problemas. Irmãos, não é brincadeira. Se na cidade grande, se nas nossas igrejas já existem problemas, no campo missionário, isso fica, acho que, 5 vezes maior. Culturalmente, o problema do choque cultural tem sido a causa de muitos retornarem do campo. Na escola de missões, ele vai ser conscientizado das dificuldades que pode enfrentar e como lidar com o choque que, inevitavelmente, em maior ou menor proporção,
ocorrerá. O choque cultural é uma das primeiras crises que um missionário tem. Não vamos pensar, meus irmãos, e não sejamos tão simplórios que vamos chegar em outro país e já pregando. Absolutamente não. Há alguns dias atrás esteve conosco o pastor José, missionário, pastor José Grilo, missionário na Mongólia. Ele está há 2 anos com a sua esposa, seus 2 filhos, e agora a esposa ficou grávida de gêmeas. Mas ele nos contava que primeiro ele teve que se adaptar a várias coisas. Primeiro, ao clima. Saiu do interior de Minas Gerais para ir para um país onde a temperatura pode chegar a 30 graus abaixo de zero. Então, eles tiveram, inclusive, que se adaptar fisicamente. Muito frio, meus irmãos. Outra cultura, outro idioma. Então, o choque cultural é a primeira coisa que acontece, porque não é como o Brasil, não é como na nossa casa, o tempero não é o mesmo, a comida, outra coisa, essa coisa, eu só como feijão, em alguns lugares não, nem tem feijão. Então, a pessoa tem que estar preparada mesmo. E o choque cultural é, infelizmente, a causa de muitos retornarem no campo, porque eles não aguentam essa mudança drástica de costumes, de cultura e tudo mais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos acostumados a comer bastante, não é? A gente come, como brasileiro, come muito. Eu lembro, eu tive um professor chinês que ele dizia que o brasileiro, ele come e dorme. Ele se referia àquelas comidas pesadas, como feijoada, rabada, essas comidas assim pesadas, que realmente a pessoa come e dá sono, né? Mas aqui no Brasil, em geral, nós nos servimos até na casa do que estamos visitando. Por exemplo, no Chile, não é assim. Você é convidado para comer numa casa, vamos lá, casa de um irmão, e você se senta à mesa, e a dona da casa, ela vai servir a todos. Ela vai pegar o seu prato que está na mesa, ela vai levá-lo para a cozinha, vai colocar lá uma quantidade de comida, talvez muita ou talvez pouca para você, e vai trazer a você a mesa. A minha esposa, ela servia como a gente serve aqui, né? Cada um se serve. As pessoas iam comer lá em casa, elas ficavam sentadas esperando a Sandra servir. Aí ela dizia, não, meus queridos, aqui é como no Brasil, tá? Vocês fiquem à vontade. Alguns não mexiam sequer o braço para pegar no prato. Então, vocês estão vendo? É uma mudança na cultura. Isso pode chocar alguns. Como não? Talvez outros achem até bonito. Então, isso de choque cultural, e as culturas são diversas, e precisamos conhecer, no caso, a cultura específica daquele povo para onde o Senhor nos chamou. O candidato à obra missionária precisa ter maturidade espiritual e emocional, e, acima de tudo, compromisso com Deus. O campo missionário, irmãos, requer maturidade espiritual e emocional. Irmãos, não é à toa que Paulo falou a Timóteo com relação àqueles que eram candidatos ao ministério, que eles não fossem novos na fé. Eu já conheci casos de igrejas que pegaram pessoas muito imaturas, tanto espiritual quanto emocional, e as enviaram para o campo. Meus irmãos, foi um fracasso. Fracassos em todos os sentidos imagináveis, pois a maturidade espiritual e emocional são 2 coisas importantíssimas na vida do missionário transcultural e até o missionário aqui dentro
do nosso país. Infelizmente, há igrejas, irmãos, que são irresponsáveis nesse sentido. Eu já vi uma igreja, irmãos, há alguns anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, que, observe, irmãos, a imaturidade, a irresponsabilidade e a inconsequência. Um juiz de direito, se converteu. Ele se converteu, era membro de uma igreja, e 3 meses após a sua conversão, aquele homem foi consagrado ao ministério pastoral. Ele poderia ser juiz, mas ele não tinha ainda a maturidade espiritual. Talvez tivesse a maturidade emocional, pois um juiz é um homem equilibrado, é um homem inteligente, é um homem racionalmente preparado, mas espiritualmente não. E quando me disseram, eu confesso que eu fiquei escandalizado, porque não pode, meus irmãos. A Bíblia fala que o obreiro ele tem que ser preparado. Jesus disse, ide, fazei discípulos. O obreiro ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Um missionário, ele precisa ser um homem de oração. Muitas batalhas, muitas crises, elas serão vencidas exatamente através da maturidade espiritual e emocional também. E, acima de tudo, compromisso com Deus. O nosso compromisso não é com homens, o nosso compromisso como servos é com o Senhor. Ele é o Senhor da seara. Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Então, o Senhor, ele é o Senhor da seara. É imprescindível que o candidato a missões conheça bem a palavra de Deus e tenha forte convicção do chamado de Deus para a sua vida. Deus não chama missionários simplesmente, mas servos que estejam dispostos a dedicarem-se inteiramente a Ele. Eu poderia descontar, meus irmãos, a minha experiência de chamada para o campo missionário. Eu, há uns 30 anos atrás, eu era professor, dava aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como eu falei no começo, eu era professor de espanhol. E eu já tinha sido ordenado ao ministério, eu tenho de ministério de ordenado, tenho 38 anos. Então, eu já estava servindo ao Senhor, pastoreando e tudo, mas eu tinha um chamado do Senhor, eu tinha dentro de mim essa convicção, essa coisa de missões. E um dia, eu orei ao Senhor, eu fui para a igreja, eu lembro que eu tinha já recebido algo da parte de Deus como 6 meses antes, e eu orei, fiquei orando, e um dia cheguei na igreja, eu estava sozinho, absolutamente sozinho, não tinha ninguém, e eu disse, Senhor, quando eu irei para o campo missionário? O Senhor me chamou mesmo? E eu fiquei calado, em silêncio, até que eu ouvi uma voz, eu ouvi como audível, não tinha ninguém na igreja, eu olhei ainda, abri meus olhos, olhei para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não tinha ninguém, e aquela voz pronunciou umas palavras que eu não conhecia. Eu peguei uma caneta, eu senti um forte temor do Senhor, senti uma presença de Deus muito forte naquele lugar, anotei o que o Senhor ali, eu sabia que era o Senhor que queria me falar algo. Amados, o Senhor não vai revelar tudo, ele não revela todo o seu plano nas nossas vidas. Lembrem-se de Abraão, vai para a terra que eu vou lhe mostrar. E foi assim, anotei aquelas palavras e orei durante 3 semanas. Na terceira semana, estava tendo uma conferência missionária. 3 semanas depois daquela experiência, estava tendo uma conferência missionária. Eu cheguei no último dia, na última ministração, pois eu não pude estar antes.
e um pastor pregando e tal. Entrei, estava chovendo bastante, eu lembro bem, isso era mês de setembro de 1999. Quando eu entro, terminou o culto, eu vi um casal. E eu olhei para eles, eu falei, vou cumprimentá-los. Quando eu me aproximei, eles ficaram me olhando, me aproximei deles, falei, bem-vindo, irmãos. E eles me falaram com muita dificuldade que eles não sabiam português. E eu, como eu percebi que eles falavam espanhol, eu já lhes perguntei em espanhol de onde eles eram. Eles olharam para mim espantados e disseram que eram do Peru. Eu falei, poxa, que interessante e tal. Aí o irmão olhava muito para mim, a esposa também, e eu os convidei para almoçar comigo, conversamos bastante, e ele falando do Peru e tal. E aí, irmãos, veio a confirmação. Eu estava conversando com ele falando que no Peru, além do espanhol, falavam outros idiomas. Aí eu falei, irmão, eu há 3 semanas atrás, eu estava orando e eu vi umas palavras que eu não sabia, anotei, pelo que eu ouvi, anotei neste papel, e será que o irmão sabe o que é isto? Quando eu dei o papel para o irmão era assim moreno como eu, ele ficou branco. Eu pensei que o irmão estivesse infartando, sinceramente, porque ele olhou para mim, ele perguntou se eu falava o idioma quechua. O idioma quechua é o idioma que era falado pelos incas, e até hoje é falado no Peru, e aquele irmão sabia o idioma quechua. Ele falou para mim, irmão, você fala quechua? Você aprendeu quechua? Eu disse, não. Aí ele, tremendo, ele me falou, você sabe, não sabe o que está escrito aqui? Eu disse, não, meu irmão. Ele disse para mim, está escrito aqui, venha para cá. Então, meus irmãos, foi o primeiro sinal. O segundo sinal foi que ele estava há 3 semanas no Brasil procurando um missionário que pudesse assumir lá um trabalho, pois muitos pastores tinham sido assassinados por causa da guerrilha, igrejas estavam fechadas e eles precisavam de um missionário. E justamente 3 semanas antes, eu estava orando na igreja. Então, meus irmãos, eu não tive dúvida nenhuma com relação ao meu chamado. Eu fui, o Senhor abriu as portas de uma maneira sobrenatural para mim. Eu experimentei no Peru coisas que muitas delas eu não nem comento, porque foram muito sobrenaturais. E Deus não chama missionários simplesmente, irmãos, mas servos que estejam dispostos a dedicarem-se inteiramente a Ele. Você tem um chamado de Deus para a sua vida e quer que Ele o use na sua obra? Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isto que o Senhor exige de nós. Se você tem essa convicção, não é apenas uma emoção. Irmãos, Deus não se move por emoções. A minha mãe, ela costumava dizer que, às vezes, tem pessoas que sequer ouviram o psil de Jesus, quanto mais o chamado. O chamado para a obra, seja a obra ministerial, missionária, ou qualquer outra coisa que façamos na obra de Deus, tem que haver uma forte convicção do chamado de Deus. Se não houver esta convicção, é melhor esperar. A Bíblia diz que aquele que crê não se apresse. Deus chama, eu sei que Deus chama. Deus chamou a Abraão, Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Samuel, Deus chamou a Davi, Deus chamou a Isaías, que inclusive ele não resistiu o chamado de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me
a mim. Bem, eu vou parar por aqui, eu deixo de compartilhar e nós vamos agora ter aqui quem sabe, um pequeno debate. Porque, irmãos, como eu falava, é muito importante essa certeza da chamada de Deus. A chamada do Senhor, ela não é fácil, não. Aqui temos pastores, temos obreiros aqui, temos pessoas comprometidas com Deus, e os irmãos sabem perfeitamente do que eu estou falando. No caso de missões, requer algo mais arrojado, algo a mais. É como aquilo que Jesus falou, é andar a outra milha. Requer renúncia. Eu tive que renunciar a muitas coisas. Quando eu fui para o campo missionário, eu estava com 37 anos. Hoje eu estou com 61, caminhando, se Deus permitir, para agosto completar 62 anos. Então, meus irmãos, eu abri mão de muitas coisas. Eu fiquei 26 anos, foram 26 anos no campo missionário, com algumas vindas ao Brasil, passando uma temporada e tal, mas em total são 26 anos. Estamos aqui no Brasil, este mês nós vamos completar 11 meses que chegamos aqui no Brasil. E eu confesso para os irmãos que quando eu voltei, eu senti o choque cultural ao revés, ao contrário. Eu tive que me adaptar à minha cultura, ao meu país. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu fiquei cerca de 3 semanas com vergonha de falar, porque eu percebia que eu não falava mais o português como antes. E, de verdade, algumas coisas me chocavam. Por exemplo, no Chile, em qualquer cidade do Chile, você vai atravessar uma rua na faixa de pedestre, em qualquer cidade, você colocou o pé na faixa de pedestre, o carro vai parar. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Aqui, pelo amor de Deus, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aqui é um horror. Eu esquecia e quase fui atropelado em algumas ocasiões, porque eu estava acostumado a isso. Outro exemplo de mudança de cultura. Você pega um trem do metrô de Santiago às 6h30 da manhã, você não ouve uma voz. Silêncio absoluto. O vagão cheio. Vai pegar um trem do metrô às 6h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, ou os trens da Central. É uma loucura. Vocês estão vendo, irmãos? O choque cultural, as diferenças de cultura, elas são inerentes, elas são reais. E, no caso de um missionário ou candidato a missionário, ele tem que estar preparado. Dos tantos cursos que a escola de missões tem, dentre elas, há essa de choque cultural, a preparação do missionário em vários aspectos, porque, irmãos, é assim. Para terminar essa minha parte, eu não vou sair do Brasil para levar a minha cultura para lá. A minha cultura, muitas vezes, vai ficar dentro da minha casa, porque eu, naquele lugar, eu preciso comunicar o evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho que aplicar ou ensinar os princípios do reino àquelas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus. E eu, no Peru, eu tive essa oportunidade de chegar em lugares onde nunca as pessoas ouviram falar de Jesus, por incrível que pareça. Muito bem. Pastor Douglas aí levantou a mão. Pois não, Pastor Douglas. Ô, Marcos, gente, eu estou gostando da aula. Deixa eu falar. Tem um pastor de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é um amigo meu. Ele queria entrar aqui na sala de aula para conhecer a plataforma e fazer um trabalho de divulgação da escola lá.
Eu queria saber se o senhor permite. Só para ele assistir hoje como é que é Com e ele certeza, trabalhar a divulgação, tá bom? com certeza. Bota aí o homem na fita, não tem problema nenhum, é Beleza, bem-vindo. É de Minas Gerais? tá bom. É de Isso. Minas Gerais? É Eu- bem-vindo. Se é mineiro, é bem-vindo. Valeu. Que bom, obrigado, pastor Douglas. Então, meus irmãos, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta ou que tenha alguma dúvida? Estamos aqui para isso, para dialogar. Uma aula minha, eu não gosto que uma aula minha seja um monólogo. É bacana, é bom, é producente, é ótimo quando a aula vira um diálogo. É muito bom. Então, se alguém aí tiver alguma pergunta, está aberta. Você levanta a mãozinha ou abre já seu microfone e pode fazer a sua pergunta. Letícia, pois não, Letícia? Paz, Senhor, pastor. A paz. A aula está sendo muito proveitosa mesmo. Sobre o senhor está falando a respeito do choque cultural, da maturidade espiritual e da emocional também, né? E eu posso dizer assim que eu tenho vivido isso ultimamente, desde o dia. Eu vou contar um pouquinho assim e tirar minha dúvida com o senhor. Correto? Quando eu casei muito novinha, com 18 anos. E Uau. a gente morava em cidade grande. Eu morei em Juiz de Fora, dentro de Minas, mas em cidade grande. O Certo. meu esposo era de cidade de interior, né? Onde é Duro. Então, assim, toda a minha vida foi de um jeito, né? A gente tem uma cultura mais agitada, tudo mais, né? Não tem muito de ficar conversando com o vizinho, sabendo da vida do outro. E quando eu vim para cá, eu morei com um pastor Chalassi, ele chama. Ele, ele era um missionário também que veio para cá. E aí eu fiquei até eu me casar, fiquei com ele. E o que acontece? Aí ele faleceu, né? Mas ele sempre me dava esse suporte de que eu me sentia, até hoje eu me sinto às vezes muito deslocada. É como, né? Eu não sei se é isso que o senhor passou no início. Talvez, né, o despreparo. Ele me preparou o tanto que ele pôde, né? Aham, Mas o sim. Senhor o levou. Então, assim, às vezes eu me sinto muito incompreendida, como se eu fosse um peixe fora d'água, sabe? Às vezes o modo da gente falar, às vezes no início, quando eu vim para Adoras, algumas pessoas me chamavam de metida, falavam umas coisas assim, sabe? Que não. Aí meu esposo sempre falava assim, Letícia, tem que ser assim, tem que ser assim. E assim, até hoje eu falo que eu tenho pedido muito a Deus isso para mim, que é essa adaptação, que realmente tudo que o senhor falou foi muito de encontro ao meu coração. Não sou uma missionária ainda, mas eu me senti assim, me identifiquei e eu queria saber sobre isso, sabe? Como que o senhor agiu, se o senhor passou por Sim. isso também, e Aham, como foi que você superou isso? Essa correto. Olha, muito boa a sua pergunta, Letícia, muito boa mesmo. No meu caso, imagina, eu saí daqui do Rio de Janeiro e eu fui para o Peru, para o sul do Peru, um lugar que tem práticas muito antigas, de verdade. Eu sempre digo que viajar para o Peru, pelo menos na minha época, era como você viajar, sinceramente, 500 anos no tempo. O que eu tive que fazer? Por amor a Jesus e por amor àquelas pessoas, eu tive que abrir mão da minha cultura. Como eu falei durante a aula, o Senhor me deu graça para eu, porque eu já falava o idioma espanhol e mesmo assim eu tive que ir me adaptando à questão do sotaque, da pronúncia, etc. Isso foi um exemplo. Outro foi a parte de cultura mesmo. E, por exemplo,
Alguém aqui já comeu porquinho da Índia? Ninguém nunca comeu, pastor Alessandro? Lá no Peru, é um prato, assim, chique. E parece, de verdade, parece um ratinho. Eu comi. Detalhe, a comida e a carne do porquinho da Índia, eu comia com uma certa pena, né? Mas é uma carne gostosa. Sabe aqueles animaizinhos típicos do Peru, da Cordilheira dos Andes, a lhama? Eu comi carne de lhama, eu comi torresmo de carne de lhama. Eu lembro de um irmão lá da igreja que vendia. Então, eu fui me adaptando. Eu consegui me adaptar tanto, irmãos, que as pessoas pensavam que eu fosse peruano. Então, a gente faz isso, não é uma coisa que não é de nós mesmos. Pelo menos eu conto como experiência pessoal. A gente faz por amor àquelas pessoas. E o meu amor por aqueles irmãos, ele não acabou. Eu saí do Peru há 23 anos, mas eu tenho um amor imensurável por aquelas pessoas, pela cultura deles. Eu aprendi até alguns aspectos da língua dos incas, que é uma coisa riquíssima culturalmente. Eu tenho aqui, inclusive, livros que um escritor que falava o idioma quechua me deu, era meu amigo. Ele falou: Marcos, que bacana que você se interesse pela nossa cultura. Então, eu tive que abrir mão. Eu já vou passar a palavra ao pastor Douglas. O Senhor Jesus disse assim, irmãos, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isto, na vida de um missionário, é imprescindível. E no seu caso, irmã, a irmã já está vivendo uma experiência transcultural dentro do seu próprio estado que nasceu, né? Mas é assim mesmo. Então, a gente vai abrindo mão, por amor àquelas pessoas. Então, eu fiz isso, vários missionários fizeram isso, e eu tenho certeza, irmã, que na sua vida não será diferente. Pastor Douglas. Pastor Marcos, esse aqui é o pastor Cláudio Eusébio. Eu sou de Belo Horizonte, né, pastor? Belo Horizonte. Deixa a palavra aí para nós. Belo Horizonte, estou agora em Ipatinga. Ipatinga. Oh, que bom, pastor Cláudio. Olha, Sim, pastor Douglas, pode falar, pode falar. E ele está nos visitando hoje aqui para conhecer nossa sala de aula, né? Primeiro dia da sala, né? Tá bom, pastor? Seja bem-vindo. Bem, eu conheci o pastor Cláudio Eusébio lá na Igreja Batista Peniel de Nova Iguaçu. Pastor Cláudio, ele é da Igreja Batista Peniel, da Ilha do Governador, pastor Alessandro. O pastor E a Alessandro. Letícia é Isso. A Letícia é conterrânea. E a Letícia é de Minas, né? Olha aí, que bênção. Olha, que bom. Pastor Cláudio, hoje, olha, você é muito bem-vindo, pastor. Sim, pastor Douglas. E hoje nós estamos dando início ao primeiro dia de aula da Centec Peniel, né, que é o Centro de Missões, né, Transcultural Equibalo, Peniel. Né, dois nomes fortes, Peniel e Equibalo. Né, é um encontro face a face com Deus, um tempo de conhecimento e experiência, e depois ser enviado para jamais voltar atrás. Para viver o que Deus quer. Amém? Amém, glória a Deus. Então é isso, missões é isso. Olha, missões é uma coisa assim, de verdade, acho que ela acaba viciando a gente. Ela acaba viciando. Eu já estou acostumado a isso. Desde a minha juventude, eu jovenzinho, fiz viagens missionárias, estava aprendendo e fui gostando até que finalmente chegou a hora de eu ser enviado. E eu fui enviado biblicamente falando, né, dentro daqueles parâmetros bíblicos, né?
igual ali Paulo e Barnabé em Antioquia, disse que puseram as mãos sobre eles, eles foram enviados. E eles não pararam com a obra missionária, não é? Então, nós passamos uma fase de 26 anos no campo missionário e hoje nós estamos como que preparando os futuros missionários. E eu desejo que eles façam muito mais do que eu fiz. Deus me deu graça para fazer. E eu quero contar-lhes um testemunho. Daqui a pouco eu franqueio a palavra para outro aí. Eu lhes contarei um testemunho. Tinha uma igreja, além da que eu cuidava, na cidade, tinha outra igreja que estava bem longe, na Cordilheira dos Andes, na montanha, aquelas montanhas de neve, coberta com neve, aquela coisa toda. E quando me chamaram para ir a essa igreja estava vivendo assim um período de decadência. Primeiro, porque o pastor tinha saído e saiu não numa boa condição. Segundo, porque a igreja estava dentro de uma área de uma mina de cobre, uma das maiores minas de cobre do Peru. E eu lembro quando eu fui a primeira vez, uma igreja muito bonitinha, os irmãos muito bacanas, e um dos diáconos me disse: pastor, a igreja vai fechar, nós vamos sair daqui, porque a mina foi comprada por outro grupo, e eles estão mudando várias coisas. Resumindo, o tempo que eu fiquei no Peru, eu dei assistência a esta igreja. E em 2001, eu saí do Peru e fui para o Chile. E nunca mais tive notícias dessa igreja. Nunca mais. Alguns dias atrás, eu estava doente, eu estava de cama. Minha esposa e eu, os dois ficamos de cama. E aí eu cheguei a falar com a minha esposa, falei: Sandra, poxa, aquele lugar lá, puxa, nunca mais tive notícia, será? O que aconteceu? Aí, um dia, minha esposa já dormindo, eu dando uma olhadinha no celular antes de dormir, eu vi o nome do lugar. E eu falei: Toquepala é o nome do lugar, Toquepala. Aí eu cliquei para ver, irmãos, a igreja está lá, continua lá. Os irmãos que, na época, alguns eram crianças, hoje são os líderes da igreja, alguns dos antigos já dormem no Senhor, ou se mudaram dali, mas a igreja continua. Hoje mesmo, eu pude assistir uma reunião de oração que eles estavam fazendo. Para mim, irmãos, isso foi uma alegria, porque Glória a Deus, irmãos, a aleluia. Bíblia nos diz que a obra é do Senhor. É por isso que nós não podemos desfalecer. Devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão quando feito no Senhor. E tantas outras surpresas que Deus tem me dado, lugares onde o evangelho foi pregado, igrejas que tinham sido fechadas por terroristas, hoje são igrejas enormes. Glória a Deus. A obra é dele, a glória é dele, meus irmãos. Então é isso. Vamos lá, alguma pergunta? Para daqui a pouco a gente encerrar Fala essa alguma aula. coisa. Aí, Fala alguma coisa aí, pastor Cláudio. Queridos, que bênção, né? Só aí o testemunho já edificou, e maravilha, muito bom hoje utilizarmos essa ferramenta para poder preparar. Rápida apresentação, sou missionário, eu e minha esposa também tivemos em 22 países, né? Conheci muito o Chile, estou recebendo agora, nesse final de semana, o pastor lá do Chile, aqui, que vem aqui na nossa igreja, aqui em Ipatinga, e louvado seja Deus, pastor Douglas, amado, grato sempre a Deus pela sua vida, né? E, inclusive, quando eu estive com Douglas, ele me ajudou a receber um pessoal também do Chile. Sou da Missão Atleta de Cristo, sou líder aqui local, e temos na veia realmente esse chamado para as transculturais, né? Também hoje eu estou em Ipatinga implantando uma igreja. Glória a Deus. Parabéns, pastor Marcos. O pastor Paulo Bispo, lá da Peniel,
Ele é Nova meu Iguaçu, amigo, ele é meu amicíssimo, amigo, ele é meu amicíssimo. amigo. Nós fizemos junto psicologia pastoral lá no SEM. Aleluia, glória a Deus. Eu ministro aqui no Cristo para as Nações, um seminário muito forte aqui em Belo Horizonte. Hoje Bom. mudou o nome, lá na psicologia pastoral. Que bênção, viu, queridos? Foi um prazer. Amém. Pastor Cláudio, qual o nome do pastor do Chile que você vai receber aí? Pastor Brian. Ele é da onde? De Santiago? Santiago. Vai ficar Ai, aqui alguns dias. Daqui vai para Brasília. que bênção. Que bênção. Ó, Glória a Eu Deus. estive lá em pastor, Talca. Talca, eu conheço Talca. É Talca. Talca, eu conheço Talca. pastor Mar, vou Sim, passar o pastor contato do Douglas. pastor Eusébio aí, ele é um bom professor, tá bom? Se tiver precisando encaixar em alguma aula. Ótimo, amém, Ó, amém. Aí a gente vai conversando, pastor. Aqui, caiu na rede é peixe. Por isso que ele falou que iria nos fazer pescadores, né? Mas de homens. Então, é verdade. Caiu na rede. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta ou, quem sabe, dúvidas, né? De repente, pode haver dúvidas. Vamos tentar responder. Se eu não conseguir responder, certamente eu responderei posteriormente. Mas alguém tem aí alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, irmã Aline, pode falar. Então, pastor Marcos, vamos lá. Deixa eu fazer. A minha dúvida é a seguinte: o senhor estava explanando muito bem, por sinal, acerca, né, de missões a nível internacional, mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor falou muito sobre choque cultural, e assim, eu tive a oportunidade de morar em Salvador durante 3 anos da minha vida, né, de 2005 a 2007. E assim, a gente vê a diferença cultural realmente de um ambiente para o outro. Verdade. Só que minha pergunta é a seguinte: além da diferença cultural, na visão do senhor, qual seria a maior problemática que alguém que vai trabalhar com missões ela encontraria saindo de uma região para outra dentro do nosso país? Olha, Além da questão cultural. Olha, além da questão cultural, são certas coisas, tipo economia, por exemplo, porque tem cidades do Brasil que as coisas são muito baratas e outras que, em contrapartida, são muito caras. Por exemplo, Brasília é uma cidade caríssima. Rio de Janeiro é uma cidade caríssima. Outro dia nós saímos daqui da cidade e fomos para outra cidade, vimos as mercadorias iguaizinhas às daqui do Rio, com preço completamente inferior. Então, a questão econômica, no caso de um missionário, tá? A questão econômica, e eu vejo assim, a questão cultural, essa adaptação que a pessoa precisa fazer, também eu diria a questão até do regionalismo. Por exemplo, o carioca tem uma forma de falar, ele vai para Minas, dependendo da região, ele vai encontrar as pessoas falando praticamente outro dialeto. Eu vivi isto numa cidade de Minas chamada Quartel-Geral. Foi uma viagem missionária que nós fizemos há uns 8 anos atrás. Saímos daqui do Rio de Janeiro, da Peniel, e eu lembro que éramos 5 irmãos daqui e tinha 3 irmãos de Minas, lá desse lugar chamado Quartel-Geral, conversando. Irmãos, de verdade, irmã Aline, eles falavam, e aí ficaram nós 5, um olhando para a cara do outro, e eles lá conversando, e nós não entendíamos absolutamente nada, por incrível que pareça. Você está vendo a questão da linguagem regional também. É importante essa adaptação e procurar conhecer, porque tem um detalhe, por mais que eu imite um baiano, aliás, eu sou filho de baianos,
Eu não vou falar como o baiano jamais. Eu posso imitar o mineiro, mas eu jamais vou falar como mineiro, porque eu não nasci em Minas, eu não fui criado ali. Então, mas eu vou me adaptar, vou procurar conhecer todos esses aspectos para que o propósito final, que é a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, seja o mais fácil possível. Então, eu colocaria o choque cultural, a parte econômica, que nós precisamos nos adaptar, e também a questão, eu diria, linguística, ou a linguagem regional. São três coisas, para mim, outro talvez acrescentasse mais coisas, mas para mim são essas três coisas, minha irmã. Perfeito, pastor, muito obrigada. Não há de quê. Alguém mais tem alguma pergunta? Pastor Alessandro aí tá caladinho, né? Mas, pastor Alessandro, como vai? Está tudo bem? Bem, eu estou ouvindo aqui, né, me alimentando aí de tudo, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Sim, meu irmão. O senhor comentou, e achei muito lindo a experiência que o senhor teve, o chamamento do campo missionário, é algo assim bem sobrenatural, né? Mas como que foi assim, quando que o missionário sabe que chegou o momento de finalizar? Né? Por exemplo, como que o senhor entendeu que o seu período lá no Chile terminou? Chegou a missão que eu tinha, eu cumpri, é hora de voltar. Como que foi isso? Muito bem. Boa pergunta, pastor. Boa pergunta. Olha, da mesma forma que o Senhor, ele nos dirige no começo, o Senhor está conosco até o fim. É interessante quando Jesus fala ali em Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até os confins da terra, no idioma espanhol, diz que eu estou convosco até o fim. Até o fim de uma etapa, até o fim de um período. E, ok, pastor Cláudio, um abraço, foi um prazer também, um grande abraço, pastor. Então, o que acontece? Deus abençoe. O que acontece? O mesmo Deus que dirige é o mesmo Deus também que vai dizer, olha, como ele falou para Paulo, se lembra de Paulo, que queria ir por uma certa região, ele intencionou, mas foi impedido pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que atuou lá nos primórdios da igreja é o mesmo Espírito que atua nos nossos dias. Então, no nosso caso, mais especificamente falando, nós entendemos, minha esposa e eu, nós entendemos que já era tempo. E aí vem a questão do sobrenatural, pastor. A minha esposa, ela entendeu, e de uma forma assim tão clara, nós entendemos de uma forma tão clara, que, por exemplo, a nossa casa lá estava muito bem mobiliada, mas muito bem mobiliada mesmo. Olha, uma coisa linda. Minha esposa tem muito bom gosto. Nós não vendemos nada. Nós doamos tudo. Doamos tudo. Aí a minha esposa orou. Senhor, se tu queres no Brasil, aí ela pediu ao Senhor alguns sinais. Se é no Rio de Janeiro, então, Senhor, que seja em frente à igreja, que nós somos membros, em frente à igreja, na Rua Alçar, em frente à igreja. O nome da rua é Alçar, o bairro aqui é Jardim Guanabara, e nós moramos literalmente em frente da igreja. Então, o que aconteceu? O Senhor abriu as portas, meus irmãos. Então, nós entendemos claramente. Aqui temos o pastor Alessandro, é um dos pastores daqui da igreja, e ele já nos conhece, já vai fazer 11 meses que nós chegamos aqui. O pastor pode testemunhar, nós moramos literalmente aqui em frente à igreja.
A gente não precisa nem tomar ônibus, nem nada. Com a Então, bandeira de Israel pendurada lá, aí né? tem uma bandeirinha de Israel exatamente na varanda. Então, nós entendemos, pastor Alessandro. Então, foi assim, e quando a coisa de Deus, ela acontece. Agora, o contrário, eu já pensei quantas vezes no campo missionário, não, uma vez eu recebi um convite assim, irresistível, para o norte do Peru, com um salário espetacular e não sei o que e tal. E eu entendi que não. Outra coisa que eu lhes conto, que eu vivi no meu primeiro ano no campo missionário, 1999. Final do ano, eu estava em casa, alguém tocou na porta, eu vi, era um brasileiro. É aqui que mora o senhor Marcos Moraes? Eu falei, sou eu. Ah, seu Marcos, eu vim aqui com uma carta de Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu falei, o quê? Que carta é essa? Chamei o homem, ele sentou-se à mesa, almoçou comigo, e ele me mostrou a carta aonde eu estava sendo convidado para ser cônsul do Brasil no Peru. Mas eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque o Senhor não me chamou para ser cônsul do Brasil. O Senhor me enviou para o campo missionário para que eu fosse embaixador de Cristo. Então, nós precisamos entender quais são as portas que Deus está abrindo e quais são as portas que Deus não está abrindo. Porque aparecem muitas oportunidades e nós precisamos, meus irmãos, de discernimento para essas horas. Então, respondendo aí, terminando a minha resposta à pergunta do pastor Alessandro, é isso. Nós precisamos estar muito atentos à voz do Espírito Santo. Bem, meus irmãos, eu acredito que já tivemos tempo suficiente. Esta aula, para mim, foi muito boa. Por quê? Não porque eu tenha dado, mas pela vossa participação. Isso é ótimo. Essa interação entre professor e alunos. Então, eu só posso dizer, irmãos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer, que aí nós vamos encerrar a nossa aula com uma oração. Amém? Sim, pastor Douglas. O que eu achei interessante é que muitos não entendem sobre até notei aqui, essa importância do preparo, né? Do espiritual, teológico, cultural e financeiro. Uhum. Você saber, conhecer o local, o lugar que você vai, a cultura, principalmente negócio de principado, potestade, você lidar com comida, distância. Então, tudo isso aí são uma das coisas que muito não se prepara e quando chega lá não dá conta realmente, porque não foi treinado, vamos dizer, essas importâncias, né? É verdade, é verdade. E tem gente que vai para o campo missionário e nem pregar sabe pregar, né? Evangelizar sabe evangelizar, né? E outra coisa também, nem sabe trabalhar como Paulo fazia, né? Construir tenda. O que é construir tenda? Uma profissão. Você precisa ter uma profissão no campo, né? É verdade. Eu vi que a minha irmã Letícia tinha levantado a mão e eu acho que não. Pastor Alessandro, então. Foi pastor Alessandro, perdão. Pastor Alessandro, sim. Pastor, na verdade não é pergunta, não. Só quero dizer que, assim, hoje a primeira aula é um marco, né? É algo para ficar registrado, porque eu creio que o Sempec vai se transformar numa grande ferramenta de preparo e de envio de missionários. Aí daqui 10 anos, glória a a Deus, gente vai ver tudo o que Deus fez e poder dizer, né? Estivemos na primeira aula. Aleluia. Hoje são 1000 missionários pelo mundo, mas na primeira aula tinha lá 4, 5 pessoas estudando. Glória a Deus. A Bíblia fala para a gente não desprezar as pequenas coisas, o início. Então, eu creio que algo grande, poderoso, como uma onda, está nascendo aqui. Né? Aleluia. Deus capacite o Senhor, a pastora Sandra, amém, cada vez mais. É isso que eu queria deixar para o Senhor.
Muito obrigado, pastor Alessandro. Sim, irmã Letícia. Essa fala, né, que o Douglas falou, o pastor Douglas e o pastor Alessandro falou, é realmente o que eu tô vivendo desde do primeiro encontro, né? O preparo faz a gente, assim, a gente tem muito caminho ainda para percorrer, mas eu já tô me sentindo, assim, como se eu tivesse me encontrado, sabe? Glória a Deus. Porque muitas vezes eu tava me sentindo muito deslocada, sem o preparo mesmo. Parece ser meio bobo, mas eu sempre falava, Senhor, eu tenho necessidade de um Paulo na minha vida, porque Timóteo teve o preparo de Paulo, né? E ele, É né, verdade. estava ali, e às vezes a gente tem essa necessidade do preparo de alguém ensinando, olha, é assim, ó, faz isso, não faça isso, né? É muito gratificante e igual o pastor Alessandro falou, uma resposta mesmo, um preparo do Senhor para a vida da gente. Amém. Né? E assim, só terminando, de todos igual a Aline falou, eu acho que a maturidade emocional também passou, é muito importante. De Muitíssimo todas, importante. né? Toda cultural, financeira, mas se você Uhum. não tiver emocional, né? O senhor concorda? Como é que é a visão do senhor? Sim, é verdade. É verdade, porque sem essas coisas, hoje eu digo, 26 anos depois, sem esse preparo prévio, eu não, realmente, eu, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, porque o preparo é tudo. Você, como Jesus falou, é como nós irmos no meio de lobos, de serpentes, de escorpiões. São dificuldades, são momentos, às vezes momentos de angústias. Olha, vou tentar, no decorrer das aulas, contar para vocês algumas experiências, porque se a matéria se chama Vida Missionária, eu vou falar, então, um pouquinho do que eu vivi, mas isso é uma verdade. Muito bem, meus irmãos. Não havendo mais perguntas, nós vamos, então, orar ao Senhor. Eu quero lhes agradecer, mais uma vez, a participação, e, se o Senhor permitir, estarei aqui de volta na quarta-feira, neste mesmo horário. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus, e porque o Senhor nos chamou. Ó Deus, Isaías ouviu a tua voz e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui estamos, Senhor, para fazer a tua vontade. Ser com os teus filhos, Senhor. Eu sei que cada um tem um chamado específico da parte do Senhor. Que o Senhor continue ministrando nas suas vidas, que o Senhor continue falando aos seus corações. Aqui nós temos homens, mulheres com responsabilidades, tanto secular quanto espiritual, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção e a tua assistência sejam sobre eles. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Um grande abraço a todos, graça e paz.